Hoje nós vamos conversar sobre a ecolalia. Se você se interessa por esse assunto, fique aqui comigo, porque hoje a gente vai conversar um pouquinho. Bora lá! Olá, eu sou Suzete Fortunato, sou fonoaudióloga, idealizadora do programa Fono Sem Fronteiras. E há alguns anos eu me dedico a estudar sobre o transtorno do espectro autista e de que forma eu posso contribuir para ajudar essas crianças a ter uma vida com mais qualidade dentro do processo de reabilitação. A ecolalia é uma estereotipia verbal. O que é uma estereotipia? É um comportamento repetitivo. Leo Kanner, em 1943, definiu ecolalia essa repetição, esse comportamento repetitivo que é muito consistente nas crianças que se encontram dentro do espectro autista. Alguns pesquisadores foram tentando identificar de que forma a ecolalia se apresenta e se ela tem um componente de intenção comunicativa. Então foram feitas duas pesquisas. Na primeira pesquisa foi realizado com alguns autistas a fim de identificar a ecolalia imediata, aquela que acontece imediatamente após a fala do interlocutor. Por exemplo, você quer tomar água? E a criança responde, água. Vamos brincar? Brincar. Quando a criança tem essa fala imediatamente da última palavra que foi dita pelo interlocutor, numa conversa, num diálogo, foi feita pesquisa com essas crianças que têm esse padrão de comportamento, de repetição imediata. E descobriu-se que existe sim intenção comunicativa quando as crianças do transtorno do espectro autista fazem essa ecolalia imediatamente como um fator de resposta. A mesma pesquisa com crianças que emitiam mais uma ecolalia tardia. O que é isso? São aquelas frases, contextos ou falas que não necessariamente está direto com o interlocutor, mas podem surgir durante uma brincadeira da criança expressar a fala através da fala de um personagem que ela gosta, através da fala de um outro adulto, enfim, ela traz para aquele momento em que ela está vivendo a fala que ficou guardada na memória dela e fica repetindo aquela fala como se fosse um eco. E aí, a isso nós damos o nome de ecolalia tardia. E nessa pesquisa, eles identificaram que nem sempre a ecolalia tardia tem a intenção de comunicação, que pode ocorrer sim em alguns momentos, em outros momentos ela não ocorre. E aí, qual é a intensidade disso? Tem dias que as crianças que se encontram no espectro autista estão mais ecolálicas e outros dias não. E isso varia. Por quê? Porque a ecolalia, assim como a estereotipia, é um comportamento que gera uma reorganização na criança. Ela gera um prazer. Então, essas crianças fazem esse comportamento porque isso gera um movimento dela mesma se reorganizar diante de tantas informações que são fornecidas a ela dentro do contexto verbal. E por que isso acontece? Isso acontece porque as crianças dentro do espectro autista têm já a sua dificuldade típica, que é na comunicação, nessa estruturação da linguagem. E a gente sabe que há um lapso, há uma falha na questão semântica, na organização gramatical, na organização da frase, a questão simbólica e até mesmo a questão pragmática, que é o uso da linguagem, vai estar alterado nessas crianças. Logo, é sabido que as crianças que fazem ecolalia nem sempre com essa intenção de se comunicar, porque às vezes a fala é descontextualizada, não se encaixa dentro daquilo que a gente espera de uma espera-se de resposta dela, e aí a gente precisa intervir. E como que nós podemos fazer para evitar ou para minimizar a ecolalia nessas crianças? Eu penso que é preciso se conectar com essas crianças visualmente. Existem algumas pesquisas, alguns estudos que também falam isso, porque precisam se dar opções para a criança. Primeiro passo, é importante que você crie vínculo com a sua criança,
Segundo passo, olhe no olho dela, porque qualquer oferta de comando que você vai dar para a criança do espectro autista precisa ter uma sequência. Não é uma criança que tem um processamento de linguagem como nós temos ou como as crianças típicas se apresentam. Então tem todo aí um comportamento de rotina que, à medida que vai vendo o processo de reabilitação, isso vai ficando mais organizado e não precisa acontecer numa sequência tão diretiva. Porém, eu penso que inicialmente, é importante sim que você possa ter vínculo com a sua criança, é importante que você faça o contato visual com a sua criança e é importante que você se conecte visualmente com ela, apresentando sempre duas alternativas para ela poder escolher. Por exemplo, você quer beber água ou suco? Você vai apresentar para ela um copo com água e um copo com suco. E aí você vai aguardar a resposta. Se ela não te responder de imediato, você vai aguardar um pouquinho, vai esperar ali uns 5 segundos aproximadamente. Se essa criança não responder, você fala: você vai querer água ou suco? E ela provavelmente ou vai olhar para o que ela está desejando, ou vai tentar repetir, ou vai simplesmente falar suco. Para você ter certeza que isso é o desejo dela e não é simplesmente uma ecolalia da última palavra que foi repetida, você pode oferecer a água. E quando você oferecer a água, a criança traz um comportamento de rejeição, ela balança a cabeça, ela manifesta que ela não está querendo aquilo, e aí você fala: então você quer o suco, muito bem, você quer o suco, que legal. Então o que você quer? Repete comigo: suco. Legal. E aí a gente vai sempre dando a oportunidade da criança fazer a escolha, se conectando visualmente com ela, para que efetivamente ela possa escolher entre uma coisa e outra, e não simplesmente isso está meio que num simbolismo, e a gente já sabe que existe essa dificuldade de simbolizar. Por exemplo, você quer água ou suco, mas ela não está vendo nem o copo d'água nem o suco. Não estou querendo dizer que ela não sabe, estou querendo mostrar que as possibilidades com ela vendo, se conectando visualmente com aquilo que está sendo ofertado na comunicação, fica mais fácil para a gente poder estar minimizando esse processo ecolálico. Essa foi a dica de hoje. Até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau.